futuro rei da Inglaterra mandou construir uma cadeira sexual para transar com duas mulheres ao mesmo tempo, e parte do motivo era simples. A mãe dele, a Rainha Vitória, parecia que nunca ia morrer. E enquanto então a mãe dele esperava que ele se comportasse como um príncipe exemplar, o Bert transformava Paris no seu segundo endereço. Oi, croados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar do Eduardo VII. O príncipe que a própria mãe culpou pela morte do pai, manteve uma coleção impressionante de diamantes, foi parar num tribunal por causa de jogo ilegal e virou um cliente célebre dos bordéis em Paris. Ele esperou quase 60 anos para chegar ao trono, tempo suficiente para escandalizar a Europa inteira e, contra todas as expectativas, se tornar um rei melhor do que quase todo mundo imaginava. Bora abrir o arquivo. O Albert Eduardo Bert nasceu em 1841 e era o filho mais velho da Rainha Vitória e do príncipe Albert. Ele cresceu sob o tipo de pressão educacional que hoje qualquer psicólogo infantil chamaria de abusiva. Horário rígido de estudo desde criança pequena, tutores trocados sempre que o desempenho era baixo, expectativas lá em cima e zero tolerância para erro ou desvio de personalidade. Diferente dos outros filhos, quem projetou o sistema educacional do futuro rei foi o próprio pai, o Albert, e previa que ele deveria estar em quase total isolamento de outras crianças da mesma idade. Currículo extremamente denso de línguas, história, ciência e formação moral. E avaliação constante de progresso, comparando o desempenho dele com um padrão praticamente impossível de atingir. E funcionou se o objetivo era formar alguém rebelde. O Bert odiava estudar, tinha dificuldade com formalidades e desenvolveu desde cedo uma queda visível por companhias femininas e sociais, conversa afiada e qualquer tipo de diversão que fugisse da rigidez do próprio lar. Além disso, ele era sociável, charmoso e desenvolveu um gosto por prazer e diversão de uma forma que ia totalmente contra a educação vitoriana. Um grande exemplo foi em 1861, quando ele tinha 20 anos, durante um período que ele estava tendo treinamento militar em Grog Camp, na Irlanda. E ele teve um relacionamento, um affair com uma atriz chamada Nellie Griffith. A notícia vazou, correu entre os círculos sociais e chegou aos ouvidos dos pais dele rapidamente. E o príncipe Albert, o pai, já fisicamente debilitado por problemas de saúde recorrentes, foi pessoalmente até Cambridge, onde o Bert estudava na época, repreendeu o filho de forma direta. Semanas depois dessa viagem específica, o Albert adoeceu e morreu, oficialmente de febre tifoide, em dezembro de 1861. A Rainha Vitória nunca deixou essa cronologia quieta, nem por um segundo. Ela associou de forma direta, declarada e repetida em cartas pessoais a morte do marido ao escândalo do filho. Como se o desgaste físico de uma possível chuva que eles pegaram nessa conversa e também o desgaste emocional daquela viagem específica. Ela, inclusive, chegou a escrever que nunca conseguiria olhar para o filho sem pensar que ele tinha, de certa forma, matado o pai. E o resultado prático de tudo isso foi que a rainha manteve o Bert praticamente afastado de qualquer responsabilidade real do governo. Mesmo décadas depois, de adulto, casado, pai de vários filhos, como se ele nunca mais conseguisse ser confiável aos olhos da rainha. Ou seja, ele passou a vida adulta inteira ostentando o título de príncipe de Gales, sem função de estado relevante, sem acesso a documentos oficiais de governo, sem papel diplomático e sem qualquer preparação prática real para o momento em que ele precisaria assumir o trono. E adivinha, o que um homem rico, charmoso, socialmente talentoso, mas sem nenhuma responsabilidade, além de magoado profundamente com a própria mãe, faz com décadas inteiras de tempo livre à disposição, com fortuna considerável e com nenhuma supervisão institucional séria sobre a própria conduta pessoal. Ele monta um círculo social inteiro, com nome próprio na história britânica, dedicado a fazer exatamente tudo o que a rainha mais reprovava. E não em segredo, mas com um nível de visibilidade que só ficaria mais difícil de conter
conforme os anos se passavam. Esse grupo ficou conhecido historicamente como Marlborough House Set, batizado com o nome da residência oficial londrina do Burt, e reunia regularmente aristocratas de linhagem antiga, banqueiros ricos recém-enriquecidos pela expansão industrial e financeira da época. Uma mistura social que, para os padrões vitorianos rígidos, já era considerado meio escandaloso por si só. Misturar sangue azul tradicional com dinheiro novo, atrizes de teatro popular também, e qualquer pessoa socialmente hábil e disposta a acompanhar o príncipe numa vida contínua de jogos de azar, caças em propriedades de campo, jantares intermináveis regados a quantidade generosa de álcool e affairs extraconjugais que ele nem se dava ao trabalho de esconder com discrição real. Casado desde 1863 com a princesa Alexandra da Dinamarca, o Burt manteve ao longo das décadas de casamento formal relações extraconjugais amantes documentadas com uma sequência longa, que incluem a atriz Lily Gaunt, mais tarde Frances Greville, a condessa de Warwick, que além de amante também se tornou uma figura pública por causa desse envolvimento posterior também com causas socialites, e Alice Keppel, que é a bisavó direta da atual rainha Camila, esposa do rei Charles III. Sim, a história se repete de formas estranhamente específicas, às vezes dentro da mesma árvore genealógica. E no caso da Alice, foi quando ele já era rei, ou seja, ele não era mais um menininho, ele já tinha mais de 50 anos e, além disso, não era só um affair discreto de salão fechado. A imprensa da época, mesmo respeitando mais a realeza do que hoje em dia, não conseguiu separar para sempre esse tipo de comportamento fora do noticiário público. O estopim que transformou definitivamente fofoca de salão fechado em escândalo nacional, aconteceu numa casa de campo chamada Trumbicroft em 1890 e envolveu diretamente a justiça, colocando o futuro rei no pau. Ou seja, na justiça como testemunha. Mas eu vou precisar de um vídeo inteiro para falar sobre isso porque é babado. Enfim, chegamos à tal cadeira. Estamos em Paris no fim do século XIX, na Belle Époque. Esse período tinha desenvolvido uma indústria inteira de bordéis de luxo, funcionando praticamente como clube social exclusivo para a elite europeia, com dinheiro e discrição suficiente para que não vazasse qualquer informação comprometedora. E entre os mais famosos e mais luxuosos desses estabelecimentos estava o Le Chabanot, inaugurado em 1878 no endereço próximo à Ópera de Paris, conhecido especificadamente pela decoração interna temática extravagante. Tinham salas decoradas em cada estilo, algumas orientais, outras egípcias, cada ambiente pensado como uma experiência sensorial completa, e tendo por clientela a nobreza de vários países europeus, empresários influentes e artistas renomados da época. E aqui que entra a cadeira, que provavelmente fez você clicar nesse vídeo. Sim, ela existiu. O Le Chabanot tinha uma peça, essa daqui conhecida como Siège de l'amour, a cadeira do amor, que a maior parte dos historiadores atribui ao futuro Eduardo VII, quando ele ainda era príncipe de Gales. Ela foi projetada para isso, uma finalidade bastante específica: permitir que o Burt fizesse sexo com duas mulheres ao mesmo tempo. E como ele já estava meio redondo, acima do peso, a estrutura também parece ter sido adaptada ao corpo dele. Pode parecer exagero inventado pela internet, mas a cadeira sobreviveu, até foi para leilão. Existe até hoje, né, e se tornou um dos objetos mais famosos ligados à vida privada do rei. Verdade ou mito que tenha sido feita a pedido dele e para ele? A existência dessa cadeira demonstra perfeitamente o que se enxerga do Burt, um príncipe rico demais, entediado demais por décadas inteiras de espera sem função de Estado, que transformou o próprio excesso físico e comportamento numa espécie de assinatura pessoal, reconhecível internacionalmente. E um detalhe, o próprio Le Chabanot continuou operando por décadas depois da morte do Burt, sobrevivendo como instituição parisiense até 1946, quando teve uma lei francesa que determinou o fechamento formal de todos os bordéis licenciados do país. A data que coincide com um período mais amplo de reorganização social europeia, pós-Segunda Guerra Mundial, quando vários países revisaram legislação
relacionada à regulamentação do trabalho sexual. E que fim levou o Burt? Vamos falar a real aqui antes de terminar. Toda essa vida devassa de dívidas de jogo, acumulada ao longo de décadas, manutenção discreta mas cara de sequência de amantes ao longo da vida adulta inteira, viagens internacionais constantes com séquito próprio, festas particulares frequentes com um custo considerável de hospedagem e entretenimento para convidados consumiram parte considerável da fortuna pessoal do Burt ao longo das décadas inteiras, o suficiente para virar assunto de preocupação da Casa Real Britânica, que precisava constantemente equilibrar o orçamento formal de um herdeiro que parecia empenhado em gastar como se não houvesse amanhã. A Rainha Vitória viveu com saúde relativamente estável, considerando a longevidade até janeiro de 1901, ou seja, o Burt esperou 59 anos como príncipe de Gales antes de finalmente virar, aos quase 60 anos de idade, já avançada, para os padrões da época, o rei Eduardo VII. O tipo de espera que, convenhamos, é tempo mais do que suficiente para qualquer ser humano razoável decidir que, chegado a esse ponto avançado da própria existência, já não tinha muito mais o que perder. Eu já tô nesse ponto com 35. E aqui tá a virada. Ele surpreendeu genuinamente boa parte da elite política e diplomática europeia com talento real e bem documentado para a diplomacia informal, baseada em relacionamento pessoal construído ao longo de décadas quando virou rei. Ele ficou conhecido internacionalmente pelo apelido de O Pacificador e teve papel pessoal na aproximação política e cultural entre o Reino Unido e a França, culminando formalmente na assinatura da Intesa Cordiale de 1904, um acordo diplomático que reorganizou de forma duradoura o mapa de alianças europeias nas décadas seguintes. E no final das contas é isso, a moral vitoriana dominante julgava excesso comportamental privado com uma dureza brutal e totalmente desproporcional. Mas o mesmo excesso do Burt, quando foi príncipe, foi parte considerável que formou o rei socialmente habilidoso, pessoalmente conectado internacionalmente e diplomaticamente eficaz que ele acabou se tornando. O Eduardo VII reinou formalmente de 1901 até sua morte, em maio de 1910, um período relativamente curto de pouco menos de 10 anos completos no trono. Não foi um tempo de reinado longo comparado da própria mãe e outros monarcas, mas foi tempo suficiente para ele provar que ele conseguiu reinar de forma satisfatória quando foi necessário. Parece até o nosso Charlito, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Comenta aqui embaixo se você queria uma cadeira dessa, eu juro guardar segredo. Um beijo grande e até amanhã pro próximo Steffy Flix.